Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Cristina. Hoje eu vou passar para vocês a formação permanente, faço parte da equipe e hoje nós vamos ouvir sobre a estrutura da igreja, a forma com que ela se organiza, né? Como que ela é administrada. Nós temos uma hierarquia da Igreja Católica. Nós temos o Papa, o Cardeal, os patriarcas, o arcebispo, o bispo, o padre, o diácono e o leigo. O Papa. Para nós católicos, o Papa é o sumo pontífice. Ele é o chefe da nossa igreja. Podemos dizer que ele é o vigário de Cristo na terra. Ele é também o bispo de Roma e ele é possuidor do pastoreio de todos os cristãos. Esse pastoreio foi concedido por Jesus a São Pedro e, consequentemente, os seus sucessores herdaram esse pastoreio. O Papa ele é aconselhado e eleito por um colégio de cardeais, que ajuda a governar a igreja, né? Esse colégio de cardeais assiste à Cúria Romana e faz parte de todo o que compõe, né, o dicastério romano, que são os secretariados, os comitês e todo o conjunto, né, administrativo. Entre outras funções, o Papa também tem a missão de manter a integridade e fidelidade do depósito da fé. Ele, se for preciso, né, se for necessário, ele vai fazer a correção, e ele tem poder para isso. Né? Dentro da nossa igreja, é concedido ao Papa esses tipos de correção. Ele também convoca os concílios ecumênicos e, se for preciso, ele vai exercer, né, a infalibilidade papal. Essa prerrogativa foi a partir do Concílio Vaticano I, que foi em 1870. E o que quer dizer essa infalibilidade papal? É que aquilo que o Papa diz não se discute, né? É lei. Então, o que a fala do Papa, ela passa a ser uma regra que a gente não discute. Mas isso, né, é lógico que o Papa vai usar caso seja preciso. E ele também vai orientar a igreja, né, nas questões de fé e dos costumes, né, as questões morais. Nós temos na nossa igreja latina, né, e algumas das igrejas orientais, que também fazem parte da Igreja Católica, situações que só o Papa pode designar para os membros acima do nível do presbítero, que é acima do padre. Então, no caso, quem define quem vai ser bispo, arcebispo, cardeal, vai ser sempre o Papa. Então, todos esses membros da hierarquia, né, compõem a Santa Sé, que significa, então, o conjunto do Papa, dos discatérios e da Cúria Romana. Nós vamos ver também sobre os cardeais. Os cardeais, eles são nomeados pelo Papa, eles formam o colégio dos cardeais e eles são responsáveis pela eleição do Papa. Caso a morte de um Papa ou uma renúncia, quem vai eleger um novo Papa é esse colégio de cardeais. Muitos desses cardeais, eles servem na Cúria Romana. E eles só vão votar, né, eles só têm poder de voto se eles tiverem menos que 80 anos. Os que têm acima de 80 não votam. Né? Eles podem, inclusive, continuar participando do colégio, mas eles não têm poder de voto. Os patriarcas.
Os patriarcas se referem às igrejas católicas orientais, né? A gente chama essas igrejas, agora mesmo eu vou explicar para vocês certinho, né, o que seriam essas igrejas católicas orientais, mas existem 6 patriarcas, né, que eles foram eleitos pelo sínodo deles, né? Então, ele tem um poder maior, né, do que os bispos deles. Então, o patriarca, a gente pode, sim, é uma autoridade dentro da Igreja Católica Oriental. Porém, né, ele respeita o papel do Papa, né, e o Papa, se for necessário, ele vai fazer a sua intervenção lá também, né? Existem alguns nomes de patriarca na Igreja Latina que é título, né? Não é equivalente aos patriarcas da Igreja Oriental. Aí aqui a gente tem alguns exemplos, que é título, para os casos do patriarca latino de Jerusalém, patriarca das Índias Orientais, patriarca de Lisboa e patriarca de Veneza. O que são as igrejas católicas orientais, né? Elas são igrejas particulares, que são dioceses, né? A gente chama as dioceses de igreja particular, né? Ela tem plena comunhão com o Papa, né? Porém, ela tem o rito dela, né? Que são os ritos mais conservadores, que eles trazem, né? Desde lá de muito tempo atrás, né? Então, elas talvez tenha aí algumas diferenças nesse sentido aí de ser mais conservador. As igrejas católicas orientais, elas estão unidas às outras, né, igrejas do Ocidente pela fé católica. Elas compartilham conosco a mesma fé e a doutrina, a mesma nossa doutrina. E o Papa tem, né, a sua primazia e a sua infalibilidade magisterial. Eles também consideram da mesma forma. O que o Papa fala seria lei, né? E só que, apesar deles considerarem tudo isso, eles têm um pouco mais de autonomia considerado em relação ao Papa. Os arcebispos. Os arcebispos são prelados que, na maioria dos casos, estão à frente das arquidioceses. Na verdade, o arcebispo é um título, né? É um bispo que tem um título de arcebispo e ele vai assumir, numa arquidiocese, né? Ele vai ter uma jurisdição maior, principalmente se tiver mais dioceses ligadas a essa província eclesiástica. Os bispos, nós temos os bispos, eles são os sucessores diretos dos 12 apóstolos e, por isso, receberam o todo do sacramento da ordem. Isso confere-lhes, na maioria dos casos, uma jurisdição completa sobre os fiéis da sua diocese. O que isso quer dizer? Que dentro da diocese, o bispo é que vai determinar, né? Ele só vai ter uma interferência se houver alguma coisa gravíssima. Fora disso, não. Fora disso, é ele que comanda a sua igreja particular, né? Que é a diocese. Nós temos também, dentro da hierarquia, os presbíteros ou padres, né? É mais comum a gente falar padres, né? Mas se a gente ouvir presbíteros, né, quer dizer também padre. Eles colaboram com o seu bispo, né? Ele tem uma jurisdição parcial sobre os fiéis, né? Se tiver uma paróquia, se tiver ali onde vai ser a jurisdição do padre, né? Lógico, sob a obediência do bispo. Nós também temos os vigários, né? Padres que vão se intitular, né, como vigário. Pode ser vigário geral, que é o vigário judicial, né? O vigário episcopal,
é aquele que age em nome e com a autoridade do bispo. E aí nós temos 2 títulos que até, na verdade, já não existem mais para ser intitulado, que é o Monsenhor e Cônego. Monsenhor e Cônego são padres, né, que receberam esse título. Porém, no papado agora de Francisco foi abolido. Então, o que o Papa Francisco aboliu esses títulos, não é mais intitulado a nenhum padre, né? Porém, aqueles que receberam permanecem. E outra coisa também sobre os padres é que tem 2 tipos, religiosos e diocesanos. Os religiosos, eles professam os votos de pobreza, castidade e obediência e estão ligados a alguma congregação religiosa. Os padres diocesanos, eles estão ligados à diocese e são colaboradores do bispo diocesano. Eles devem obediência ao bispo, mas não professam os votos. E eles trabalham dentro da diocese. Nós temos os diáconos, tem o diácono que é temporário, que é aquele que vai receber o sacramento da ordem, né? No caso, o seminarista, que primeiro grau, né, do sacramento da ordem é o diaconato. Então, e temos também alguns casos de diáconos permanentes, que são homens casados e que estão a serviço da igreja local. E os diáconos, eles recebem... O diaconato, na verdade, ele é caracterizado pelo exercício de 3 munos: o docente, o santificante e regente. O primeiro é dele proclamar a escritura, de instruir e exortar ao povo a palavra. O segundo é de exercer na oração, na administração solene do batismo, na conservação da Eucaristia e distribuição da Eucaristia, na assistência e na bênção do matrimônio e na presidência do rito de funeral e de sepultura. Né? Então, ele também está na administração dos sacramentais. E o terceiro munus, né, é ele exercer com toda dedicação as obras de caridade e de assistência e animação nas comunidades. Resumindo, então, a hierarquia católica, na hierarquia católica, os bispos estão subordinados ao Papa, reforçando que o Papa é o bispo de Roma. Então, eventualmente, o bispo pode responder também a um arcebispo. Esse vai ser o caso quando uma diocese estiver sob uma jurisdição de uma arquidiocese. As dioceses, por sua vez, são compostas por paróquias, onde vigários paroquiais e os padres atuam junto com seus fiéis. A Igreja considera os bispos como sucessores dos apóstolos de Jesus Cristo. Somente os bispos podem dar o sacramento da crisma e da ordem. E o arcebispo vai ser um bispo que vai ter um pouquinho mais de poder em relação à estrutura administrativa. Entre os bispos e os arcebispos, o Papa vai escolher os seus cardeais. Então, salvo algumas exceções, todos os cardeais são bispos ou arcebispos. Eles compõem o conclave, que é o que elege o bispo. Também temos, dentro da estrutura do Vaticano, nos países, né, aqui no Brasil, a gente pode falar o núncio apostólico. O Vaticano, o Papa, ele também é chefe de Estado. Né? Então, como chefe de Estado, ele tem embaixadas em outros países. Né? E isso acontece aqui conosco também no Brasil. O nosso atual núncio apostólico, ele se chama Dom Jean Batista de Quatro e está conosco desde agosto de 2020.
Não só no Brasil, mas em todos os países e continentes, nós também temos uma espécie de federação, né? Os bispos e arcebispos têm essa federação que no Brasil a gente chama de CNBB, né? Que é uma Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ela está bem organizada, ela foi fundada em 52. E qual o papel da CNBB? Ela não vai interferir nos assuntos dos bispos nas suas dioceses, e muito menos no Vaticano, né, em relação ao Vaticano. O objetivo é trazer um entrosamento entre os bispos, dinamizar a atuação da igreja, né, e propor caminhos aí para a área pastoral. Ela tem hoje o presidente atual, né, chama Dom Valmor de Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte, e a CNBB contém 12 comissões, cada comissão referente a um trabalho pastoral, né? Por exemplo, tem a Comissão Bíblico-Catequética, que cuida tanto do processo de evangelização, da divulgação da palavra, como também do processo de catequese. E essa estrutura da CNBB, né, ela divide-se no Brasil em 19 regionais. Nós estamos vendo aí um mapa, né? Minas Gerais é o leste 2. Nesse mapa, ainda, o Espírito Santo ainda está ligado ao leste 2. Porém, a partir de abril desse ano, criou-se o leste 3. Então, hoje, o estado do Espírito Santo é o leste 3, e o estado de Minas ficou sendo o leste 2. Então, aqui são 19, né, regionais que vão ter a mesma estrutura que eu disse em relação à CNBB, né, as comissões. Então, são 12 comissões que vão também tratar mais regionalizado dos problemas pastorais. Aqui nós temos o Regional Leste, são 28 arquidioceses e dioceses, e a nossa está ali, né, com aquela setinha, a nossa diocese, a Diocese de Guaxupé, que faz parte do Leste 2. A nossa diocese foi fundada em 1916, ela a Cúria também tem a sua estrutura, né, tem a chancelaria, o economato, a tesouraria, o vicariato, e o Dom Lanza é o nosso 9º bispo, né? Está conosco também desde 2007. Essas estruturas, né, é para fazer com que a diocese possa funcionar conforme a normativa canônica. Hoje, na nossa diocese, são 86 paróquias, distribuídas em 41 municípios e 11 distritos, organizados por 7 setores pastorais. O setor Alfenas, né, onde a paróquia São Pedro participa, no nosso setor temos 12 paróquias, né? São as paróquias da cidade de Alfenas, Machado, Serrania, Fama, Paraguaçu, Guaipava. Então, formam aí as 12 paróquias do setor Alfenas. Na estrutura da igreja, também tem o CELAM, né? O CELAM é a Conferência Episcopal da América Latina e do Caribe. Ela foi fundada, esse conselho foi fundado em 55, né? E também o papel dele é pastoral, tá? Então, ele vai pensar, ajudar a igreja a pensar sobre os problemas, né, que envolvem os movimentos pastorais da América Latina e do Caribe. A sede é em Bogotá, na Colômbia, e de 4 em 4 anos muda os seus dirigentes, né? Eles são eleitos através de uma assembleia ordinária. O papel dessa conferência também é muito importante para a caminhada da América Latina, porque vai trazer um novo ardor, um novo jeito de ser igreja, né? Um novo jeito de pensar. Então, a conferência,
as conferências gerais, né, desse episcopado latino-americano, elas são muito importantes. E desde a fundação até hoje, nós tivemos 5 conferências. A primeira foi no Rio, em 1955. A segunda na Colômbia, em Medellín, né, em 68. A terceira foi no México, em Puebla, em 79. A quarta, em 92, na República Dominicana, né, na cidade de Santo Domingo. E a quinta foi em 2007, foi aqui no Brasil, em Aparecida. Então, e cada uma dessas conferências, o que acontece? Sai um documento. Então, tudo que se discute, né, de todos os problemas que se discute, vai sair o documento que vai direcionar a caminhada da igreja a partir dali. Então, e esse documento não, é aprovado pelo Papa, né? Ele vem com o aval do Papa para que a gente possa, então, mudar, né, o nosso jeito de evangelizar. Então, o objetivo vai ser a evangelização, a promoção integral dos povos latino-americanos, com um destaque de uma atenção maior aos pobres. Então, essa é a nossa igreja, né? Uma igreja que caminha, inspirada pelo Espírito Santo e a quem nós amamos muito. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.